O milagre que mudou a vida de Renata, quando a fé venceu a endometriose. Renata sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como professora em uma escola pública de São Paulo, criava sozinha seu filho de 8 anos, Lucas, e ainda conseguia sorrir apesar das dores que a acompanhavam há anos. Mas por trás daquele sorriso, havia um sofrimento que poucas pessoas conheciam. Desde os 18 anos, Renata lutava contra a endometriose, uma doença que transformava seus dias em uma batalha constante. As cólicas eram tão intensas que muitas vezes ela desmaiava no chão do banheiro, suando frio e com náuseas. Os médicos diziam que seu caso era grave, com lesões no intestino e ovários, e que uma cirurgia de emergência poderia ser necessária a qualquer momento. Os remédios já não faziam efeito, e a dor havia se tornado sua sombra. Mãe, por que você chora tanto à noite? Perguntava Lucas, ao vê-la encolhida na cama, com as mãos pressionando a barriga como se quisesse arrancar a dor de dentro de si. É só um pouco de cansaço, meu amor, mentia Renata, enxugando as lágrimas. Mas a verdade era que ela estava exausta. Exausta de dor, de médicos, de exames, de ouvir que talvez nunca mais pudesse ter outro filho, de sentir que seu corpo a traía. Até que um dia, a dor ficou insuportável. Renata caiu no chão do trabalho, e uma colega, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, a levou até o carro e disse: Minha filha, você já tentou a Igreja Universal? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi coisas que a medicina não explica. Vamos hoje à noite, na corrente de oração. Não custa tentar. Renata, que nunca havia sido muito religiosa, hesitou. Mas a dor falava mais alto que o ceticismo. Naquela mesma noite, com o corpo fraco e a alma quebrada, ela entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O que viu ali a deixou sem palavras. Não era um culto comum. Era uma guerra espiritual. As pessoas oravam com lágrimas, os pastores falavam com autoridade, e o ar parecia carregado de uma força que ela nunca havia sentido. No altar, uma mulher gritava: Jesus está curando, enquanto outras levantavam as mãos em adoração. Um pastor se aproximou dela, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Filha, o que você está buscando aqui hoje? Eu não aguento mais, pastor. Os médicos dizem que minha endometriose está destruindo meu corpo. Eu tenho medo de não ver meu filho crescer, confessou Renata, e as lágrimas caíram sem controle. O pastor a olhou nos olhos e disse com firmeza: Hoje, Deus vai te curar. Mas você precisa crer. Não é a medicina que vai te salvar, é a fé. Você está disposta a lutar? Renata assentiu. Naquele momento, ela não tinha mais nada a perder. A corrente de oração que quebrou as correntes. Naquela noite, Renata participou da corrente de oração da libertação. O pastor explicou que a endometriose não era apenas uma doença física, mas uma batalha espiritual, e que o inimigo usava a dor para roubar sua paz e sua fé. Ele ungiu sua testa com um óleo sagrado e ordenou: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de dor. Saia, endometriose, em nome do Senhor. Renata sentiu algo estranho. Não era só emoção. Era como se uma corrente invisível se rompesse dentro dela. As pessoas ao seu redor oravam em línguas, e ela, mesmo sem entender, repetia: Jesus, me cura. Jesus, me cura. No final do culto, o pastor entregou a ela um copo com água consagrada e disse: Beba isto com fé. E amanhã, venha para a fogueira santa das terças. Não falte. Deus tem um milagre para você. Renata obedeceu. Na terça-feira seguinte, ela voltou à igreja, mesmo com dores. A fogueira santa era diferente de tudo que ela já havia visto. O fogo espiritual ardia, e o pastor pregava com unção. Hoje, o fogo de Deus vai queimar toda doença, toda maldição, todo diagnóstico ruim. Quem crê, levante a mão. Renata levantou a mão, trêmula. O pastor a chamou ao altar, impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade. Fogo de Deus, consome esta doença. Renata, você está curada. Em nome de Jesus, a endometriose sai agora. Ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se algo saísse dela. E então,
a dor sumiu. Não foi gradual. Foi instantâneo. Renata abriu os olhos, assustada, e tocou a barriga. Nada. Nenhuma pontada, nenhuma queimação. Ela começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Pastor, a dor foi embora, gritou ela, entre lágrimas. O pastor sorriu. Isso é Deus, minha filha. Agora, você precisa persistir. Participe das campanhas de fé, traga seu dízimo e suas ofertas com alegria, porque a bênção de Deus vem quando nós obedecemos. E não pare de orar. O inimigo vai tentar te fazer duvidar, mas você já está livre. A confirmação do milagre. Nos dias seguintes, Renata voltou ao médico para um check-up de rotina. O ginecologista, surpreso, olhou os exames e balançou a cabeça. Renata, não entendo, suas lesões sumiram. Não há mais sinais de endometriose ativa. É como se você nunca tivesse tido a doença. Ela sorriu, sabendo que aquele não era um milagre da medicina, mas de Deus. Mas a batalha não havia terminado. O inimigo tentou roubar sua vitória. Uma semana depois, a dor voltou fraca, e o medo a invadiu. Será que não fui realmente curada? Foi então que ela lembrou das palavras do pastor: a fé sem obras é morta. Renata decidiu não apenas crer, mas agir. Ela começou a participar das vigílias de oração, a jejuar nas sextas-feiras, a trazer seu dízimo e ofertas com gratidão, mesmo quando o dinheiro era pouco. Ela também testemunhou no altar, contando como Deus a havia livrado, e isso fortaleceu não só a ela, mas a outras mulheres que sofriam da mesma doença. Um dia, durante uma campanha do 70x7, onde os fiéis oram por 70 dias seguidos, Renata sentiu Deus falar ao seu coração. Minha filha, eu não só te curei da doença, mas te livrei do medo. Agora, vá e ajude outras mulheres a crerem no meu poder. A transformação e a lição de vida. Hoje, 2 anos depois, Renata não só está completamente curada, como se tornou uma obreira na Igreja Universal. Ela lidera um grupo de oração para mulheres com doenças ginecológicas e testifica sem vergonha. Deus não só me curou, Ele me deu uma nova vida. Antes, eu vivia com medo. Hoje, vivo com fé. Antes, eu dependia de remédios. Hoje, dependo de Jesus. E se Ele fez por mim, pode fazer por você. Seu filho, Lucas, agora com 10 anos, também frequenta a igreja e já aprendeu a orar com fé. Ele diz: Mãe, eu sei que Deus ouve a gente. Porque Ele te curou, e um dia, quando eu crescer, vou contar essa história para todo mundo. Renata aprendeu que a fé não é passiva. É uma luta. É ir à igreja mesmo quando a dor aperta, é dar o dízimo mesmo quando as contas estão difíceis, é persistir na oração mesmo quando parece que nada muda. Porque no tempo de Deus, tudo muda. E a maior lição que ela leva é esta: Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas nos garante que, com fé, nenhuma batalha é impossível de vencer. A endometriose tentou me destruir, mas Jesus me resgatou. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que crer. Hoje, Renata não é mais conhecida como a professora que sofria de endometriose. Ela é conhecida como a mulher que Deus curou. E sua história, contada e recontada nos cultos, continua inspirando multidões a acreditarem que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres ainda acontecem. E não foi só a saúde que Deus restaurou na vida de Renata. Depois da cura, ela sentiu um chamado ainda mais forte para servir. Começou a participar ativamente dos grupos de oração, levando esperança para outras mulheres que, como ela, lutavam contra doenças silenciosas. Muitas vezes, depois dos cultos, mulheres se aproximavam chorando, contando suas dores, e Renata, com os olhos brilhando, dizia: Se Deus fez por mim, Ele vai fazer por você também. Só não desista. Um dia, durante uma campanha de fé na igreja, uma jovem chamada Mariana, de apenas 22 anos, procurou Renata desesperada. Ela também sofria com endometriose e já havia passado por 2 cirurgias. Os médicos disseram que, se a doença avançasse, ela talvez nunca pudesse ter filhos. Mariana estava com medo, mas também com uma fé pequena, quase apagada. Renata a abraçou forte e disse: Vem comigo na próxima corrente de oração. Você vai ver o poder de Deus. E foi exatamente o que aconteceu.
Naquela noite, enquanto o bispo orava pela congregação, Mariana sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha dela mesma, mas de cima. Quando chegou em casa, percebeu que a dor que a acompanhava há meses tinha sumido. No dia seguinte, foi ao médico, e os exames mostram que a doença havia regressido de forma inexplicável. Os médicos ficaram surpresos, mas Mariana não. Ela sabia, era Deus agindo mais uma vez. Renata, ao ver aquele milagre, chorou de alegria. Não era só a sua história se repetindo, era prova de que Deus usa as pessoas curadas para curar outras. E assim, o ciclo de fé continuava. Hoje, Renata e Mariana são amigas inseparáveis na obra de Deus. Juntas, elas lideram um grupo de apoio na igreja para mulheres com doenças crônicas, onde oram, compartilham testemunhos e mostram que, mesmo quando a medicina não tem respostas, Deus tem. Elas não prometem curas instantâneas, mas garantem uma coisa: quem persevera em fé, vê a glória de Deus. E os milagres não param por aí. Recentemente, uma senhora de 58 anos, que sofria com fibromialgia há décadas, foi até Renata depois de um culto e disse: ouvi sua história e resolvi vir. Não aguento mais viver assim. Renata orou com ela ali mesmo, no corredor da igreja, e a mulher saiu caminhando mais leve, como se um peso tivesse sido tirado das suas costas. Na semana seguinte, ela voltou radiante. As dores tinham diminuído tanto que conseguiu dormir uma noite inteira pela primeira vez em anos. Isso é a Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé não é só teoria, mas prática. Onde pessoas comuns, como Renata, se tornam instrumentos de Deus para tocar vidas. Onde o impossível se torna possível quando a gente confia no Todo-Poderoso. Renata costuma dizer: muitas pessoas me perguntam como eu consegui ser curada. Eu respondo: não fui eu, foi Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Se você está lendo essa história hoje e precisa de um milagre, venha para a igreja. Persista. Creia. Porque o mesmo Deus que me curou está esperando para fazer o mesmo por você. E assim, a cada dia, mais vidas são transformadas. Mais lágrimas de dor se tornam sorrisos de gratidão. Mais pessoas descobrem que, não importa quão grande seja a batalha, com Deus ao lado, a vitória é certa. Porque na CCB, milagres não são coisa do passado, são a realidade de quem crê. Na mesma cidade onde Renata testemunhava sua cura, vivia um homem chamado Carlos, um pai de família que há anos lutava contra um vício que parecia impossível de vencer. O álcool havia roubado sua paz, seu emprego e quase sua família. Sua esposa, Maria, já não aguentava mais ver o marido se destruir. As noites eram de brigas, as manhãs de arrependimento, e os filhos cresciam com o coração partido, vendo o pai prometendo mudar, mas sempre recaindo. Até que um dia, Maria, depois de ouvir o testemunho de Renata na rádio, decidiu que não ia desistir. Ela não ia mais só chorar, ia lutar. Pegou as crianças pela mão e disse: vamos na igreja. Vamos buscar a Deus, porque só Ele pode salvar seu pai. Carlos, mesmo relutante, acabou indo com eles. Não por fé, mas por cansaço. Quando entrou na CCB, sentiu algo diferente. Não eram palavras bonitas, eram pessoas reais, com histórias reais de transformação. Homens que, como ele, já tinham sido escravos do vício, mas agora estavam de pé, firmes, com a luz nos olhos. Na primeira reunião, o pastor falou sobre o poder de Deus para quebrar toda a cadeia. Carlos sentiu algo mexer dentro dele. Não era emoção passageira, era uma voz dizendo: você pode ser livre. Ele não entendeu como, mas pela primeira vez em anos, teve esperança. Começou a frequentar as reuniões. Não foi fácil. As tentações vinham fortes, mas ele se apegou à oração, aos irmãos da igreja que o abraçavam sem julgamento, às palavras da Bíblia que pareciam escritas só para ele. Um dia, depois de uma noite de luta, ele caiu de joelhos no altar e clamou: Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma o controle da minha vida. E Deus ouviu. Não foi um processo mágico, mas uma transformação real. Os desejos pelo álcool foram perdendo força. A família notou a mudança. Carlos voltava para casa sóbrio, ajudava nas tarefas, brincava com as crianças. Maria, que já tinha perdido as esperanças, viu o marido renascer. Os filhos, que antes tinham vergonha de apresentá-lo, agora o admiravam.
Hoje, Carlos é um obreiro na CCB. Ele não esconde seu passado, pelo contrário, usa sua história para mostrar a outros que estão na mesma luta que a liberdade é possível. Eu já estive no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá. Se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Basta entregar a vida a Ele de verdade. E assim, como Renata, Carlos se tornou mais uma prova de que na CCB, Deus não só muda vidas, Ele as reconstrói. Não importa o tamanho do problema, a profundidade da dor ou a força do vício. Quando a pessoa se rende aos pés de Jesus, o milagre acontece. Não é questão de sorte, é questão de fé. Não é questão de merecimento, é questão de graça. Porque a igreja não é um lugar para perfeitos, mas para aqueles que precisam de um Deus que faz o impossível. E todos os dias, novas histórias como a de Carlos e Renata são escritas, provando que, onde o homem diz não tem jeito, Deus diz, eu tenho caminho. Naquela mesma semana, enquanto Carlos ainda se adaptava à sua nova vida livre das drogas, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez nas portas da CCB. Ela não veio por vontade própria, mas levada pela tia, que há anos orava por ela. Mariana tinha apenas 22 anos, mas seu olhar já carregava o peso de quem viveu muito mais. Desde os 15, ela se afundava em relacionamentos abusivos, acreditando que não merecia nada melhor. As marcas no corpo eram menos doloridas que as feridas na alma. No culto, enquanto os irmãos cantavam com fervor, ela permaneceu de cabeça baixa, braços cruzados, como se quisesse se proteger até de Deus. Mas quando o pastor começou a pregar sobre o amor que não desiste, algo dentro dela estremeceu. Deus não te abandonou, filha. Você é preciosa para Ele, disse o servo de Deus, como se estivesse falando só para ela. Mariana sentiu as lágrimas queimarem, mas se segurou. Não queria fraquejar. Foi então que uma irmã se aproximou e, com um sorriso suave, estendeu a mão. Posso orar por você? Mariana hesitou, mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez assentir. Enquanto a irmã orava, ela sentiu um calor estranho invadir seu peito, como se algo pesado estivesse sendo arrancado de dentro dela. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, foi uma certeza que nasceu no fundo de sua alma: você não está sozinha. Nos dias seguintes, Mariana voltou. Não por obrigação, mas porque, pela primeira vez em anos, sentia uma esperança que não vinha de um homem, de uma droga ou de uma fuga. Vinha de algo maior. Os irmãos a acolheram sem julgamento, mostrando-lhe que o amor de Deus não tem condições. Ela começou a participar dos cultos de jovens, onde conheceu moças que, como ela, tinham sido quebrantadas pela vida, mas que agora brilhavam com uma alegria que Mariana não entendia até sentir a mesma coisa acontecendo dentro de si. Um domingo, durante o culto de libertação, o pastor fez um chamado: quem aqui quer ser livre de verdade? Mariana tremia, mas levantou a mão. Quando os servos de Deus impuseram as mãos sobre ela, foi como se uma corrente se rompesse. Ela caiu de joelhos e chorou não de dor, mas de alívio. As memórias dos maus tratos, as noites em claro com medo, a sensação de ser lixo, tudo isso começou a perder força. No lugar, uma voz suave, mas firme, ecoou em seu coração: eu te amo. Você é minha. Nos meses que se seguiram, Mariana se transformou. O medo deu lugar à coragem, a vergonha à dignidade. Ela começou a estudar, arrumou um emprego e, o mais surpreendente, passou a ajudar outras mulheres que chegavam à igreja com as mesmas feridas que ela já teve. Se Deus me resgatou, Ele pode resgatar qualquer uma, dizia, com os olhos brilhando. Hoje, Mariana é uma das líderes do grupo de apoio às mulheres na CCB. Ela não esconde seu passado, pelo contrário, o usa para mostrar que não há cicatriz que Deus não possa curar. Muitas vezes, a gente acha que está perdido demais, que já errou demais. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o que podemos nos tornar quando colocamos nossa vida em suas mãos. E assim, como Carlos e Renata, Mariana se tornou mais um testemunho vivo de que, na CCB, Deus não apenas ouve as orações, Ele responde. Não com fórmulas mágicas, mas com um amor que não desiste, que não abandona e que, no momento certo, age com um poder que nenhum homem pode explicar. Porque o milagre não é só para alguns. É para quem crê. É para quem, mesmo com as mãos vazias e o coração partido, se entrega. E todos os dias, novas histórias como a dela são escritas, provando que, onde o mundo vê fim, Deus vê um novo começo.
Onde o inimigo diz acabou, o Espírito Santo sussurra, agora é que tudo vai começar. Naquela mesma semana, enquanto Mariana ainda se emocionava com a graça que havia recebido, outra família chegava à igreja com o peso do desespero nos ombros. Era o casal Sérgio e Ana, que há anos lutavam contra um diagnóstico que os médicos haviam dado como irreversível. Seu filho caçula, Pedro, de apenas 7 anos, sofria de uma doença degenerativa rara que, segundo os especialistas, o deixaria paralisado em poucos meses. As palavras dos médicos ecoavam como uma sentença: não há cura. Preparem-se para o pior. Ana, com os olhos inchados de tanto chorar, apertava contra o peito uma foto do menino, sorridente, correndo no quintal de casa, algo que, segundo os médicos, ele nunca mais faria. Sérgio, um homem forte que sempre havia sido o arrimo da família, agora mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. A fé deles estava abalada. Onde está Deus nisso tudo? Ele murmurava nas noites em claro, enquanto Ana orava em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que uma irmã da congregação, que conhecia a dor deles, os convidou para um culto de oração na CCB. Venham não por obrigação, mas porque Deus está esperando por vocês, ela disse, com uma convicção que os deixou sem argumentos. E assim, numa quarta-feira à noite, eles entraram na igreja pela primeira vez, carregando não só o filho nos braços, mas também o fardo de uma esperança quase morta. O culto já havia começado quando eles chegaram. O coro cantava Deus é fiel, mesmo quando não entendemos, e aquelas palavras foram como um bálsamo em suas feridas. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas, Ana sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma, mas que enchia seu coração como um rio transbordante. Deus não nos abandonou, ela pensou, e pela primeira vez em meses, uma lágrima de alívio misturou-se às de dor. Na hora da oração, o pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para se apresentarem. Sérgio hesitou, mas Ana, com uma força que não sabia que ainda tinha, levantou-se e caminhou até a frente, com Pedro nos braços. O menino, fraco, mas com os olhinhos brilhando, olhou para o pastor como se já soubesse que algo grande estava para acontecer. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Pedro e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. Senhor, tu disseste que as crianças te pertencem. Que a tua vontade seja feita, mas nós cremos na tua misericórdia. Restaura este menino, em nome de Jesus. A congregação inteira se uniu na oração, e foi como se o céu se abrisse sobre aquele lugar. Alguns irmãos choravam, outros levantavam as mãos em adoração, e um silêncio sagrado tomou conta do salão quando o pastor fez um pedido simples: Pedro, em nome de Jesus, levante-se e ande. Por um momento, nada aconteceu. Então, devagar, como se estivesse saindo de um sono profundo, Pedro mexeu as perninhas. Primeiro foi um tremor, depois um movimento mais firme. Ana segurou a respiração. Sérgio, de joelhos, não tirava os olhos do filho. E então, como se uma corrente invisível puxasse, Pedro sentou-se sozinho no colo da mãe. Os murmúrios de espanto se espalharam pela igreja. Glória a Deus, alguém gritou. Mas o milagre não parou aí. O pastor estendeu as mãos e disse: agora, Pedro, ande. E, para a glória de Deus, o menino desceu do colo da mãe, deu os primeiros passinhos trôpegos, mas firmes, e caminhou até os braços do pai. Sérgio o pegou no colo, chorando sem vergonha, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Ana caiu de joelhos, com as mãos levantadas, repetindo sem parar: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nos dias seguintes, os médicos que antes davam o diagnóstico sem esperança ficaram estarrecidos. Exames mostravam uma melhora inexplicável. A doença que deveria ter progredido havia, de alguma forma, regredido. Isso não tem explicação científica, disse um dos médicos, abalado. Sérgio sorriu e respondeu: para Deus, não há nada impossível. Hoje, Pedro corre, brinca e vive como qualquer criança da sua idade. E sua família não é mais a mesma. O que era dor se tornou testemunho. O que era desespero virou gratidão. Sérgio e Ana agora servem na igreja, contando a todos que cruzam seu caminho que Deus ainda faz milagres, não porque nós mereçamos, mas porque Ele é bom. E assim, como Mariana, como Carlos e Renata, eles aprenderam que na CCB não se ora por obrigação, mas por convicção. Não se busca Deus só na dor, mas em todos os momentos.
Porque o milagre não é um evento isolado, é um convite para uma vida transformada. E toda vez que uma história como a deles é contada, mas alguém descobre que, onde o mundo vê limites, Deus vê possibilidades. Onde a medicina diz a não, o Espírito Santo diz eu posso. E onde o coração humano desanima, a fé na CCB grita, confia. Deus não falha. O milagre completo. Os exames finais confirmaram, não havia mais vestígios da doença em Mariana. Os médicos, atonitos, chamaram de a remissão espontânea, mas Sérgio e Ana sabiam a verdade, aquelas mãos que a sustentaram nos momentos mais escuros eram as mesmas que agora a levantavam em vitória. Naquela manhã de domingo, quando Mariana subiu ao púlpito da CCB, não foi uma sobrevivente que falou, mas uma testemunha viva de que Deus escreve reta por linhas tortas. Seu sorriso, antes apagado pela quimioterapia, agora brilhava enquanto segurava o último exame, um papel que a ciência não conseguia explicar, mas que a fé já havia profetizado. Reflexão final: o milagre além da cura. O verdadeiro milagre não foi apenas a restauração do corpo de Mariana, mas a transformação de uma família que aprendeu a ver Deus na espera, não só na resposta. Sérgio, que antes questionava o silêncio divino, agora entendia: a fé não é a certeza de que o sofrimento não virá, mas a convicção de que, mesmo no vale, não estamos sós. Ana, que chorou cada noite pedindo um porquê, descobriu que algumas respostas só chegam quando paramos de exigir e começamos a confiar. A lição que fica. A vida na CCB ensinou a eles que Deus não evita a tempestade, mas caminha dentro dela conosco. O milagre muitas vezes está na força para suportar, não só no alívio imediato. 2. A gratidão nasce quando contamos as bênçãos antes de vê-las. Sérgio e Ana agradeceram pela cura enquanto ainda era uma promessa, e isso mudou sua perspectiva. 3. Testemunhar é mais poderoso que receber. Mariana não foi curada para si mesma, mas para que outros, como Carlos e Renata, que lutavam contra o vício e a depressão, vissem que nenhum caso é perdido para Deus. O grito final da fé. Hoje, quando alguém pergunta como Mariana venceu, eles apontam para as cicatrizes não como marcas de dor, mas como mapas de uma jornada onde Deus esteve presente. E assim, a história deles se repete na CCB, onde o mundo vê um diagnóstico, Deus vê um depoimento, onde a lógica diz é impossível, a fé responde: para Deus, nada é. Lucas 1h37. Porque no final, o maior milagre não é a cura, mas a certeza de que, mesmo quando tudo desaba, Ele segura nossos pedaços e dos escombros, constrói altares.